Meu nome é Tiago Neves, eu sou o fundador e CEO do Nexus. E estamos aqui no primeiro evento, primeira história, primeiro episódio, se quisermos chamar assim, do Nexus Pod. Vai ser um local, um ambiente para nós conversarmos com várias pessoas, para nós conhecermos um pouquinho mais do Nexus, para conhecermos membros do Nexus, dar exposição para eles, ou seja, cada vez mais fomentar aquilo que é a comunidade do Nexus, algo muito importante. Eu diria que é a maior comunidade brasileira de micro e pequenos empresários e que temos a nossa força hoje em São Paulo e na Grande São Paulo. Eu, como vos disse, sou o fundador do Nexus, fui também o primeiro presidente de um grupo do Nexus, mas estou aqui com o Tiago Shinzato, também fundador, também membro original do Nexus Moema. Na altura nem era Moema, era Nexus, porque era a única coisa que existia, e estamos aqui para dividir convosco, partilhar convosco um pouco da nossa história, da nossa experiência, e também para vocês nos conhecerem um pouquinho mais. Shinzato, me fala um pouquinho sobre ti, fala um pouquinho, até chegar um pouquinho ao Nexus, como é que tu chegaste até ao Nexus, como é que é essa história, me ajuda a contar essa história. Vamos lá. Bom, prazer falar com você aí nessa primeira edição, né, do Nexus Pod. E assim, né, a gente se conhece bastante, mas recapitulando um pouco da minha trajetória, né, eu estou aí com 42 anos, né, comecei aí, sou formado em engenharia, fui fazer minha pós nos Estados Unidos, né, morei 4 anos em San Diego, né, onde eu fiz minha pós e trabalhei também 2 anos numa empresa de marketing lá. Quando eu voltei, eu entrei numa grande empresa petroquímica, na qual eu estou até hoje, né, exercendo um cargo corporativo. E em 2004, ali, no último ano da minha faculdade de engenharia da USP, ali na Poli, eu tive minha primeira experiência empreendedora, né, que eu já contei e conto em alguma das palestras aí no grupo do Nexus, que fez com que, opa, legal, estou no mundo corporativo, mas eu sempre quis ter essa primeira raiz empreendedora, ou seja, ter um pé aqui e um pé lá. E aí, nessa trajetória empreendedora, resumindo aí um pouco dessa trajetória, foi abrir uma empresa de limusine em 2013, né, a Paris Vegas, né, que se tornou aí a maior empresa de limusines do Brasil em 2 anos. E a partir dali também criamos outros negócios, né, desde lá. E o Nexus apareceu na nossa vida em 2017, meio que por acidente, né? Acho que a gente vai contar um pouco dessa história aí, mas foi bem legal porque o Nexus, eu costumo dizer que ela foi criada por empresários que sentem a dor do empresário, né? Não foi criada por alguém que almeja ter fins lucrativos, que nada contra isso, né? Mas a gente tinha as dores e estava procurando um local para poder desabafar, para poder achar outras pessoas com essas mesmas dores. E ali naquela mesa, no Café Jornal em Moema, no longínquo 2017, né, que parece muito tempo atrás, esses empresários criaram o que hoje a gente chama de Nexus e com certeza teve um passado muito bacana, mas acho que o futuro ainda vai Melhor ser ainda. melhor ainda. Não, é maravilhoso. Pensar aqui, lembrar-nos um pouquinho de como tudo isso começou, não é? Nós éramos 14 quando nós montamos na altura a Associação Nexus, que entretanto virou empresa, mas era a Associação Nexus. Mas realmente, eu diria que até antes, nem associação era, não é? Nós éramos um grupo de empresários que nos queríamos ajudar uns aos outros e entendemos que, olhando um pouco para modelos que nós vimos, internacionais, nacionais, de vários mais variados experiências que existem de grupos de networking, grupos de negócios, nós fomos inspirando e fomos trazendo um pouco daquilo que nós queríamos para nós. Mas como eu estava a dizer, na altura era um grupo sem qualquer tecnologia, sem nome, nem Nexus era, não é? Sem nome, onde nós nos encontrávamos lá no Café Jornal. E era realmente fantástico, não é? Nós temos e continuamos com essa cultura, cada um tinha a sua atividade, não pode haver concorrência entre nós e nós nos ajudávamos muito uns aos outros. Não só nos ajudávamos, como fizemos amizades fantásticas, não é? Hoje eu espero que seja recíproco, mas tu és um dos meus melhores amigos e sem dúvida uma das pessoas com quem eu mais convivo hoje. Jamais imaginávamos isso há 7 anos atrás, não é? Então o Nexus é muito mais do que só um ambiente para fazer negócios, é um ambiente para nos desenvolvermos
se nós temos experiências, histórias, um destes episódios será o Davi. Nós vamos falar sobre o Davi e o que era o Davi quando estava a fazer o seu pitch, a apresentar, não é? Então, o que Era, nós vimos, desenvolvimento de pessoas, é tipo, fantástico, não é é? o ANDN, né? Antes do Nexus, depois do Nexus. É isso aí, é verdade. E eu acho que, assim, o que foi mais bacana daquela época, e o que eu acho que hoje é o grande DNA do Nexus, é que ela foi criada o Nexus foi criado de forma genuína, né? Ela foi criada, a associação na época, mas a marca, o conceito, ele foi criado por empresários que genuinamente estavam lá para se ajudar, né? E para ser ajudado, né? Então acho que isso fez com que a base fosse muito forte. Eu costumo dizer que assim, o Nexus ele tem uma base muito forte, porque talvez se não tivesse a base muito forte, seria como uma das milhões de empresas que abrem e fecham em 1 ou 2 anos, né? Não lembro a estatística agora, mas eu lembro que não lembro se era mais de 70% das empresas fecham em menos de 2 anos, né? E acho que o Nexus poderia ser mais um desses CNPJs ali, né? E eu acho que a base do Nexus, que obviamente começou em Moema, começou com aqueles 14 empresários, ele fez com que, com esse DNA genuíno, robusto, ele fez com que a gente conseguisse espalhar conceitualmente isso para o Nexus e, obviamente, né, com todos os perrengues e toda essa trajetória aí, com erros e acertos, eu acho que a gente conseguiu chegar até onde chegou agora, com muito mérito. Mas não podemos esquecer aquela primeira reunião, né? Nem reunião era, né? Aquele É. primeiro café da manhã que a gente tomou ali e se conheceu de fato, né? Ora, é super interessante olhar, parece que realmente já foi há muito tempo, não é? 7 anos, mal ou bem, algum tempo. Eu acho que nós sempre tivemos um norte relativamente forte daquilo que nós acreditávamos, mas não imaginávamos ou não tínhamos nenhum business plan dizer isto vai acontecer desta forma. E as coisas foram mudando, como é lógico. Mas nós tínhamos alguns valores que nós carregamos desde o início, muito claros e que foram importantes para coisas. Mas agora vou-te provocar, que eu sei que tu não estás à espera, nós não preparamos nada. Porquê que tu achas que deu certo? Tu achas que nós conseguimos construir o que era um grupo de amigos numa rede, que eu vou dizer aquilo que eu não gosto de networking, porque eu gosto de falar do net sharing, que temos hoje e com as ambições que hoje nós conseguimos ter para o Nexus? Posso dizer assim, eu já falei, eu acho que eu vou repetir, eu acho que porque a gente criou o Nexus de forma genuína. Eu acho que se a gente tivesse feito um business plan, aquela coisa, vamos bolar um grupo de network, entender os erros e acertos dos grupos que existem, vamos tentar fazer algum diferencial, e vamos lançar um CNPJ, um grupo de network com esse conceito, a gente vai ter missão, visão, valores, vamos fazer um business plan do zero, analisar a concorrência. Eu não sei se a gente teria chegado onde a gente chegou. E eu falo isso de verdade, parece meio que contra tudo que falam, né? Ah, pô, você tem que se Até estruturar. a tua palestra fala sobre isso, não é? Isso, estruturar, olhar, né? Fazer matriz SWOT, estruturar as forças de porta, é tudo muito importante. Mas eu acho que o Nexus ele tem essa raiz humana. É aquilo que você falou, né? A gente cadastra o CNPJ, mas ali é um monte de CPF. E eu acho que esse é um diferencial, porque quando a gente olha para o lado e não vê um CNPJ, vê um CPF, genuinamente falando, a gente dificilmente vai dar errado. E eu acho que o que deu muito certo também é que quando a gente busca só o ganho, né, aquela coisa do venha a nós, né, ao vosso reino nada. Então a pessoa ela entra num grupo tentando buscar alguma coisa em troca. Ah, eu vou entrar para fazer negócio. Óbvio, você faz negócio. Mas no Nexus, isso é um pouco do DNA, é algo que o Neves traz muito em todos os grupos. Negócios é consequência. Óbvio que quando você está num grupo de 40 empresários ali, dependendo do número de pessoas que você tem ali no grupo, você tem ali, dependendo do tempo que você está ali, você vai ter 39 vendedores da tua empresa que vão pensar no negócio e vão lembrar de você e naturalmente você vai fazer muito negócio. Mas eu sinto que no Nexus as pessoas que só vão para sugar, e aí sendo bem claro, né? Aí eu vou lá para receber negócio, vou ficar lá uns 6 meses, depois eu saio e vou para outro grupo, né? Pô, eu preciso girar minha empresa. Mas a gente tem, não vou falar que a gente não tem ninguém, mas a gente tem poucos. E eu acho que isso a gente deixa bem claro desde o começo. A gente não está só preocupado com a mensalidade, com a adesão do membro, que obviamente é importante para rodar, né, os custos e tudo mais,
mas eu acho que a gente cria ali pessoas que estão lá para fazer negócios, mas também para aprender, para ensinar. E, de novo, olhando para o lado como um CPF. Quando as cortinas da empresa se fecham, a gente vai tomar uma cerveja, vai falar da família, vai brincar. E, naturalmente, é muito mais fácil você fazer negócios, ensinar e ser ensinado de pessoas que você gosta do que de pessoas que você só está ali para visando alguma coisa, né? E acho que o Nexus é isso, é o DNA do Nexus, que não foi assim escrito, mas que foi naturalmente sendo desenhado. É a cultura, né? Acho que hoje a gente já tem o Nexus tem uma cultura que não foi escrita em 2017, ela foi sendo escrita ao longo do tempo. Para mim, esse é o segredo. Tu estavas aqui a falar e eu estava-me aqui a vir em flash, né? Coisa parece coisa de novela, de flash de coisas que foram acontecendo. E uma delas que eu estava-me a lembrar é nós, quando começamos a levar a sério, nós reuníamos todas as segundas-feiras, acho que às 6 ou 7 da noite, já não me lembro, lá no Café Jornal, para discutir o que é que nós íamos melhorar do Nexus toda a semana. Todas as semanas nós tínhamos reunião de sócios, de associados ali, que naquela altura, e nós levávamos aquilo super a sério e sempre numa coesão muito bonita, não é? Nós sempre discutimos tudo, decidimos tudo em Concordando conjunto, e não é? discordando, mas Abordando, sempre, discutindo. né, sabendo onde a gente queria Quando chegar. chegávamos ao final, Ah, tomávamos a decisão e estávamos é juntos. verdade. Nós tivemos também, eu acho que também é interessante ver a experiência de vivência, tivemos as nossas divergências, tivemos um momento onde houve uma discussão de por onde é que nós vamos, qual o perfil de reuniões que nós vamos ter, e tivemos até alguma divergência, houve sócios que saíram e nós acabamos tendo a nossa coisa. Ou seja, o Next é um ser vivo onde nós fomos aprimorando aquilo que nós de facto acreditamos. E fomos também tentando algumas coisas, não é? Chegamos a tentar ter grupos mais maleáveis, que eram só mais da área de conhecimento, grupos que se reuniam 15 em 15 dias. Fomos tentando até que hoje, já com uma maturidade muito grande, nós encontramos um modelo que acreditamos que é o Nexus, não é? É, Mas, e, mas é um processo, não e é? eu até recordo, assim, agora que você me fala com tudo isso, assim, acho que um outro motivo do nosso sucesso, eu acho que é a palavra equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma disciplina, e eu acho que um dos grandes segredos de qualquer negócio dar certo é a disciplina, e aqui a gente está do lado do senhor disciplina, né? E não puxando o saco, mas ele sabe disso, já falei, já reconheci várias vezes. O Nexo só está onde está hoje por causa do Thiago Neves, ponto. Porque ali naquele momento, em 2017, éramos empresários, boa parte bem sucedido, mas que o Nexus, naquele momento, era um extra para cada um. E quando é o extra para cada um, você precisa. Se para uma pessoa que já está fazendo um negócio exclusivo já é difícil você ter sucesso, imagina quando é algo extra. Então, eu falo que a gente só chegou até aqui porque naquele momento ali atrás a gente levou muito a sério a disciplina, mas ao mesmo tempo a gente tem outros grupos que talvez o foco seja a disciplina. E aquilo pode também afastar, porque às vezes você tem um empresário que o mundo real, né, o mundo da selva, pô, você tem que ter disciplina, mas espera lá, né? A gente sabe que no mundo dos negócios você não pode exigir também 100%, você tem que ter essa flexibilidade. E eu acho que a gente adotou o equilíbrio. Eu acho que a gente também não foi para o extremo de, deixa, né? Quer faltar, falta. Não, a gente tem o ranking, a gente quer que as pessoas estejam lá, pontua no ranking de uma forma que as pessoas. Na verdade, o ranking nada mais é do que a performance da pessoa ali, né? Pode ser que outras empresas não queiram nem saber disso. Está pagando todo mês? Está adimplente? Legal. Seja bem-vindo e fique eternamente conosco. Lá, não. Lá, obviamente, o pagamento é importante para rodar o negócio, mas o ranking ele mostra o que a gente quer. E quando a gente penaliza a falta, mas ao mesmo tempo a gente também não dá um cartão vermelho se falta, sei lá, uma, duas vezes, a gente mostra a falta não é legal, mas eu sei que você pode estar numa viagem de negócio e faltar. E ao mesmo tempo eu não vou te tirar por causa disso, né? Nem te pressionar por causa disso. Então acho que a gente criou esse equilíbrio. Eu lembro que quando a gente foi construir o ranking, né, os indicadores de performance lá Foi atrás, tudo desenhado, não talvez era? tenha sido a maior discussão que a gente teve, né? Porque cada um, putz, mas se a gente for aqui é muito rígido. A gente vai estar meio que parecido com aquele outro grupo que é muito rígido. Não, se a gente for aqui, vai virar, né? Ninguém vai se engajar em nada mais. E eu acho que hoje a gente criou, obviamente, para a gente um modelo ideal de como medir a performance, de ter esse equilíbrio. Talvez seja um outro motivo do sucesso. E até falando um pouquinho disso, do equilíbrio, o que é que nós vemos? O que é que hoje, claramente,
por aquilo que nós construímos, e um pouco construímos para nós e porque nós acreditávamos, e também pelo que foi resultando de membros que chegaram e que nós vimos que ficaram, porque nós temos vários membros que estão connosco há 7 anos, não é? É exatamente alguns pontos importantes que eu acho que faz sentido também partilhar de nossa cultura. Um deles é o objetivo. Quem nós queremos que seja membro do Nexus são micro e pequenos empresários, empreendedores, pessoas que têm autonomia, pessoas que têm decisão, pessoas que fazem negócios, que também vendem, mas acima de tudo fazem negócios. E fazer negócio, quem faz negócio é empresário, não é vendedor, não é representante, é empresário. E o Nexus é para empresários, como eu digo, micro, pequenos, pode ser grande, temos alguns grandes empresários, pode ser empreendedor, mas tem que ser o cara que tem caneta, o cara que decide, o cara que fala sobre a sua empresa. Verdade. E o cara que diz: eu quero fazer um negócio com o Tiago, e vai fazer, não precisa de pedir, ou pode ter que pedir a opinião se tiver outro sócio, mas ele vai ter autonomia para começar esse Verdade. diálogo, não é? Isso é um ponto forte, exclusivo e que realmente é uma matriz grande, que obriga, por sua vez, a ter aquele equilíbrio que é o empresário precisa ter alguma flexibilidade, porque ele pode ter em algum momento que ter que fazer alguma função, um cliente muito importante, uma reunião que surgiu, ele vai viajar e não é ele ser representado por alguém que não o representa. Não, mais vale ele faltar, porque nós só queremos empresários para falar com empresários. Não é? Isso tem a ver com essa maturidade, com esse equilíbrio do Nexus por sermos empresários. Não é? Acaba virando até uma seleção natural, aquilo que você falou. Hoje um membro novo ele entra, se ele não se adequar àquele ambiente, e aí o ambiente hoje ele já está muito mais consolidado, né, do que era no passado. No passado a gente ainda estava, né, adequando a cultura ao DNA que a gente queria, mas hoje eu acho que a gente está muito bem consolidado nisso, né? E se uma pessoa não se adequa de alguma forma, a gente não precisa tirar, não precisa estar um indicador ali no vermelho, no preto, como a gente costuma dizer aí na nossa linguagem, né? Ele acaba naturalmente pedindo para sair, porque ele percebe aquele ambiente de colaboração, ele percebe que aquilo não é um ambiente de, eu só vou fechar negócio, então se eu não fechar negócio em 2 meses, eu já vou chegar lá triste, já vou chegar contaminando o grupo. Não, tem muitas outras coisas. Eu sou um exemplo clássico, né? Porque eu comecei, quando era membro do Nexus com a empresa de limousines. Limousines não é algo que tem muita liquidez, né? Diferente de seguro, contabilidade, advogado, que a gente sabe que faz negócio direto. Limousine não vai fazer. Então, se eu fosse lá só para fazer negócios, mas assim, se eu for falar tudo que eu tive de benefícios com o Nexus, não só na parte do CPF, né, das amizades, tudo, mas eu consegui tanto fornecedor, encontrei pessoas que viraram meus sócios depois, né? Que, putz, eu via, cara, esse cara tem um perfil muito legal que você vai conhecendo, né, no dia a dia, você vai aprendendo a confiar na pessoa, e não necessariamente você precisa indicar alguém para a pessoa fechar o negócio, mas aquele projeto que estava engavetado, pô, aquela pessoa é a pessoa certa. E a gente viu milhares de cases, né, do Nexus que tiver, a gente brinca, né, que são os hubs, né, que os power groups ali que junta pessoas e acabam abrindo uma empresa daquilo, ou fazem uma parceria duradoura, e que surgiu ali do Nexus, né? Então, eu acho que esse ambiente colaborativo é sensacional, assim, não tem o que falar. Muito bom, ó, estamos aqui a chegar ao fim do primeiro episódio. O Shinzat é um cara que eu admiro, que eu amo, meu irmão. E das coisas que eu acho e que eu gosto do Shinzat é que ele é um cara super divertido. É o cara que faz. Não é que ele tem 7 vidas, ele tem 7 instrumentos. Ele toca em banda, ele joga futebol 2 vezes por semana, ele faz beach ténis. É um cara que realmente é impressionante estar do lado dele, conviver com ele. Tê-lo como sócio é uma sorte enorme, é um privilégio enorme. Então eu vou-te pedir para tu terminares despedindo de todo mundo e dando uma mensagem que tu quiseres para os membros do Nexus, aquilo que tu achares que é legal. Primeiro agradecer, né? Eu acho que é uma honra mensurável eu ser o primeiro a ser entrevistado. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Aqui a gente está falando de comunicação digital, né? Daqui a pouco a gente vai estar no 100º episódio, né? Vamos ter passado vários membros. Isso aqui pode ser usado tanto com a comunicação interna para promover o Nexus, mas obviamente vai promover também o negócio do membro.
né? A gente sabe que hoje o Esse é o poder, objetivo que é o principal. objetivo, não É. tenha dúvida. Então, a gente sabe o poder do digital, né? Mas nada, nada, e aí é o recado que eu passo final aí, nada substitui a presença, o contato, o grupo, as amizades e principalmente a questão de não estar sozinho na selva de pedra que é hoje o mundo empreendedor, ainda mais uma cidade como São Paulo. Você tem que estar perto de pessoas, pessoas que vão te ajudar, que vão te indicar, que vão lembrar de você quando estiver numa reunião falando de um negócio X, vai falar, nossa, mas o Thiago Neves é o cara de seguros, ele vai genuinamente te indicar. Então, você precisa estar próximo de pessoas. Então, o poder disso, ele não é curto prazo. Isso que eu falo para os membros, né? Às vezes as pessoas entram almejando algo de curto prazo. Espera, porque é mágico. O poder dessa comunidade de negócio, do net sharing, que aí vocês vão ouvir falar muito de net sharing no futuro, é essa questão de você ter aí pessoas compartilhando as dores e compartilhando as alegrias também, porque acho que a gratidão é muito importante. E faço das suas palavras as minhas, é uma honra imensa ser sócio seu, do Davi Zoega, do Riquini, que vai ser entrevistado logo mais. Muito obrigado, é uma honra.